Existe algo muito comum no inconsciente coletivo de muitas mulheres cristãs: achar que sofrimento é propósito. O sofrimento tem que aguentar, você tem que suportar o deserto, você tem que orar por aquilo que te machuca, você tem que simplesmente aguentar. Será que é isso mesmo? Com tanta violência, com tanto abuso, com tantos maus tratos, será que é isso mesmo que Deus quer para as mulheres? Será que é isso mesmo que Deus tem para a gente? Mas antes, deixa eu te explicar, talvez, por que você está vivendo essa situação na sua vida. A maioria de nós, quando a gente cresce, a gente sonha, talvez não todas, mas as mulheres que são cristãs sonham em ter um homem de Deus, em casar com um homem de Deus, porque supõe-se que um homem de Deus vai ser temente à palavra e ele não vai te fazer sofrer. Engano nosso, porque esse homem de Deus, ele é um homem como qualquer outro. De uns tempos para cá, eu venho cada vez mais entendido e firmado isso na minha mente. Escolha um homem temente a Deus, porque o homem que teme ao Senhor, ele não faz. Porque cristão, minha amiga, tá cheio por aí. Tá cheio de gente que levanta o braço na igreja no domingo e fala glória a Deus e aleluia, e durante a semana, assim que sai da porta da igreja, muitas vezes, não é nada disso. Mas você precisa entender que você é assim, que você talvez vive essas histórias, porque as nossas marcas, as nossas primeiras experiências, elas começam lá na nossa infância. E a gente vai aprendendo a sobreviver com aquilo, a lidar com aquilo, e a gente leva isso para a vida adulta. E na nossa vida adulta, nós apresentamos vários sintomas: ansiedade, síndrome do pânico, depressão, medo, controle. Tem muita mulher cristã que adora controlar tudo e todos, no objetivo de saber que está tudo certo, que nada vai acontecer. Isso é um sintoma. E esse sintoma ele vem lá da sua infância, porque ser uma mulher controladora é muito cansativo. Querer saber tudo e todos o que estão fazendo e cada passo que está sendo dado. Isso não é de Deus. Deus deseja para a mulher plenitude. Deus deseja para nós paz. Só que a gente não tem o costume, quando a gente não passa por um processo de análise, um processo de terapia, a gente não tem o costume de pensar: será que eu sou assim porque meu pai batia na minha mãe? Será que eu sou assim? Será que eu estou vivendo essa vida porque o meu pai chegava bêbado em casa e quebrava tudo? Será que eu sou assim porque eu apanhei muito na minha infância e eu continuo sofrendo na minha vida adulta? A gente não para. Mas na verdade é isso mesmo. Tudo que acontece com você hoje é só reflexo da sua infância. Então a gente desenvolve muitas crenças. Crença de incapacidade, crença de não merecimento, os medos, as ansiedades, o toque, o transtorno obsessivo compulsivo, a mania de limpeza, a mania de organização. A fuga na igreja também é um sintoma. E é muito interessante o que eu vou te falar agora, e faz essa reflexão. Na psicanálise, nós trabalhamos muito com simbolismos. O simbólico de igreja, da igreja em si, é mãe. E o simbólico do pastor é pai. Quando nós temos ou muito apego ou muita resistência, é porque nós temos também resistência ou apego excessivo com os nossos próprios pais. Então, muitas vezes a gente faz pela igreja, pelo corpo, faz, se doa, está em todos os ministérios e fala aí, prega aí, limpa aí, está na cozinha, faz tudo isso. Por quê? Porque existe dentro de você uma criança que até hoje quer ser aceita pela mãe. Até hoje você espera receber um elogio. Até hoje você quer ser a preferida, você quer ser a melhor. Então a gente começa a abraçar o mundo. E o abraço desse mundo é esse lugar de exaustão que muitas de nós estamos vivendo. Quando você começa a entender que você não precisa fazer em excesso para que as pessoas te aceitem como você é,
você não tem noção do que você começa a viver. Menos ansiedade, mais tranquilidade, mais descanso, mais paz, porque você começa a dizer não. Porque se você falar sim, você sabe que aquele sim é porque você está querendo um elogio, um reconhecimento, e isso não tem nada a ver talvez com aquela situação, mas sim com a situação da sua história. Tudo isso só se repete nas relações. Se eu vivi um lar que tinha agressão, brigas constantes, às vezes não tem agressão, mas é pai e mãe brigando a infância inteira. Se eu venho de um lar de abuso, se eu venho de um lar de alcoolismo, de drogas, a tendência é você repetir isso na sua vida adulta. Por quê? Porque você já sabe viver aquela situação. E você também tem dores daquela situação. Inconscientemente falando, nós repetimos padrões com o objetivo de resolver algo que ficou lá atrás. Então, se você quer ser feliz, liberta na sua vida amorosa, financeira, você precisa cortar o cordão umbilical com os seus pais. Eles sendo maravilhosos ou eles sendo doentios. Você precisa cortar. Você precisa tomar as rédeas da sua vida. E essa reconstrução começa exatamente nessa decisão. Quando você entende e você diz: chega, não quero mais viver isso. Eu quero ser livre. Não quero estar aqui preocupada com tudo. Eu não quero ter que estar pagando tudo para todo mundo. Eu não quero ter que carregar o mundo nas costas. Eu quero poder dizer não. Eu quero poder ficar um domingo em casa e não ir para a igreja e não me sentir culpada. Eu quero não limpar a casa na sexta-feira e não achar que eu vou ser relaxada e o que os outros vão pensar se chegar na minha casa. É dessas crenças, é dessas vozes no seu ouvido que a gente precisa se curar. E essa cura começa quando você decide, quando você entende aonde está e quando você começa a caminhar firmemente com Deus. Por quê? Porque é Deus que nos revela a nossa identidade. Talvez você tenha uma identidade ferida, uma identidade marcada por dor da sua infância. Deus não muda a história, mas ele muda quem eu sou perante ele. Então, quando você decide isso e também começa a caminhar com Deus, o Espírito Santo vai te trazendo, e isso ajuda muito no próprio processo terapêutico, o Espírito Santo ele vai te revelando coisas, ele vai fazendo você lembrar de situações, e isso vem para fora, e a gente elabora isso em sessão, e a cura ela vai conhecendo. Porque você sabe que, por mais que várias coisas aconteceram na sua história, hoje você tem Jesus. Hoje o Espírito Santo te enche. Hoje o Espírito Santo te abraça. Hoje o Espírito Santo te acolhe. E você pode perder tudo na sua vida, mas se você tem certeza que você tem Jesus, você já tem. E se esse vídeo falou com você, tocou o seu coração, se você é uma mulher cristã e você carrega dores, você carrega marcas, você vive uma vida dentro da igreja, mas parece que a sua vida não anda, parece que a sua vida está parada e você vive cansada, estressada, com muitas dores, eu quero te fazer um convite. Eu quero que você participe da comunidade Restaura, uma comunidade onde eu dou uma aula privada toda terça-feira às 19h30 sobre psicanálise do feminino. Então a gente constrói toda essa psique da mulher, vai entendendo os padrões, o que acontece e como a gente vai se libertando disso. É um momento sobrenatural. Se você quiser fazer parte dessa comunidade, eu quero que você curta, compartilhe e comente eu quero. E nesse compartilhar, encaminha para outras mulheres, para que elas estejam ali com você, nesse ambiente onde nós mulheres queremos ser restauradas e alcançadas inteiramente e plenamente pelo Senhor. Um beijo no seu coração e até lá.